Muito bem, gente. Então, começamos nossa gravação, podemos começar nossa aula. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Vamos continuar, né, como a gente tem feito. Nas últimas semanas, estamos engrenando ali uma aula atrás da outra, construindo sobre o tema da aula anterior, e essa semana não será diferente. Tá? Então, essa semana a gente vai ter uma continuação do tema onde a gente chegou no final da aula passada. Como já faz uma semana, como teve feriado ali no meio do caminho, eu vou fazer uma breve recapitulação, a gente vai começar recapitulando um pouquinho, e depois a gente começa com temas novos. Temas novos não, né? A gente vai explorar e aprofundar temas que a gente começou a ver ali no finalzinho da aula passada. Então vamos lá, o que a gente estava fazendo? Vamos recapitular aqui, né? Onde estamos, né, para quem está meio perdido? A gente está dentro da parte da disciplina, do tópico da disciplina que trata sobre espaços vetoriais. Então a gente viu aí algumas aulas atrás quais eram as propriedades de espaços vetoriais para que eles fossem, de fato, considerados espaços vetoriais. Basicamente, espaços ou subespaços vetoriais, eles têm uma série de propriedades, é claro, né, mas a principal propriedade é o seguinte: um espaço vetorial é composto por vetores, por entidades que podem ser representadas em forma de vetor, de forma que se eu fizer qualquer combinação linear entre elementos que estão dentro desse espaço, o elemento resultante dessa combinação linear segue sendo um elemento desse espaço ou desse subespaço. Tá? Então, em linhas gerais é isso, e por isso que é importante a gente lembrar do conceito de combinação linear. Tá bom? Então, basicamente, se U e V pertencem a um espaço vetorial V, então, qualquer combinação do formato C vezes V, D vezes U, também pertence ao espaço vetorial V. Tá? De forma básica era isso. Em uma linha, recapitulando o que era isso. Em seguida, quando a gente estava falando já de espaços vetoriais, a gente voltou ao formato de matrizes, né? De matriz representando um sistema de equações lineares, e a gente explorou e viu como que os sistemas lineares eles têm relação total com essas questões de espaço vetorial. Então, não é que a gente fez aquele tópico anterior sobre resolução de sistemas lineares e agora a gente encerrou, não fala mais nada sobre sistemas e fala agora só sobre espaços vetoriais. O que eu tenho tentado mostrar para vocês aí ao longo das últimas 2 ou 3 aulas é que a gente pode refletir, pode aprender bastante sobre espaços vetoriais a partir das características das matrizes que representam sistemas lineares. Dentro desse contexto, eu mostrei para vocês que existia uma forma muito importante, né, que era a forma escalonada da matriz. Forma escalonada, reduzida por linha. A gente tinha chamado de R, né? E a gente construía essa forma escalonada reduzida por linha a partir das ferramentas de eliminação de Gauss que a gente trouxe já desde os nossos tópicos anteriores da disciplina. Então, eu construía essa forma escalonada reduzida por linha, beleza? E a característica dessa forma escalonada reduzida por linha é que a gente identificava nessa forma final dessa matriz colunas que tinham pivôs, né? E essas colunas que tinham pivôs, elas eram iguais pela forma como a gente aplicava as ferramentas da eliminação. Elas eram iguais às colunas de matrizes identidade correspondentes. E a gente também tinha colunas que não tinham pivôs. Então, sempre a coluna que continha o número 1 e 000 para cima e para baixo desse cara era uma coluna pivô, e a coluna vizinha, por exemplo, que não tinha essa característica específica, eram colunas que a gente tinha chamado de colunas livres. E a gente viu que quando a gente associava essa matriz, o produto de uma matriz, por um vetor para achar um outro vetor, né, AX igual a B, que depois de aplicadas as ferramentas de eliminação de graus, a gente tinha falado que ficava RX igual a D, por exemplo, essas colunas pivôs elas estavam associadas a variáveis que poderiam assumir qualquer valor. Então, sempre que eu tinha uma coluna livre, desculpa, sempre que eu tinha uma coluna livre, se não fossem todas as colunas da matriz que fossem colunas pivôs, sempre que existe uma coluna livre, a gente pode, para qualquer sistema linear que tiver solução, ele vai ter infinitas soluções. Afinal de contas, tudo que resolver o meu sistema, eu posso pegar a variável correspondente àquela coluna livre, botar qualquer valor que eu quiser, e isso segue sendo alguma coisa que resolve o meu sistema. Tá? Então a gente viu que isso era importante a gente conseguir chegar nessa forma escalonada reduzida por linhas, tá? De uma matriz. E essa forma escalonada reduzida por linha, que foi o tema das aulas ali da semana passada, R ajuda a identificar os espaços vetoriais associados a A.
da matriz original A matriz antes da gente ter aplicado as ferramentas de eliminação de Gauss. E a gente tinha visto no finalzinho da aula passada que eram 4 espaços nos quais a gente estava interessado numa matriz. 2 deles a gente já conhece relativamente bem, que são o espaço coluna de A, que a gente denota o C maiúsculo, e daí entre parênteses A, que é o espaço gerado pelas colunas de A. Tá? Isso é muito bacana, esse espaço é importante a gente ter isso na cabeça, né? Isso eu já tenho falado desde a primeira aula que a gente fez na disciplina, a gente enxergar matrizes a partir das suas colunas. E sempre que eu falo de espaços gerados, isso a gente já definiu também nas outras aulas, que espaço gerado é aquele espaço que é o resultante de todas as combinações lineares possíveis desse conjunto de elementos. Então, se eu pego as colunas de A e faço qualquer combinação linear possível desses caras, esse espaço gerado é um espaço coluna. Esse espaço resultante é o que a gente chama de espaço gerado pelas colunas. O segundo espaço que a gente conhece bem é o espaço nulo. E o espaço nulo a gente denota com N maiúsculo, entre parênteses A. E esse é o espaço que contém todos os vetores, todos x para os quais A vezes x é igual a zero. Bom, e a gente viu já várias propriedades de matrizes. Quando a matriz é invertível, por exemplo, né, quando existe o inverso de uma matriz, a gente sabe que o espaço nulo dessa matriz contém apenas o vetor nulo. E não apenas matrizes invertíveis, né, mas a gente viu que sempre que a gente tem uma matriz que tem todas as colunas, ou que tem posto completo, desculpa, sempre que a gente tem posto completo, o espaço nulo dessa matriz... Estou falando verdade isso? Não. Toda matriz que tem espaço, tem posto coluna completo. Se todas as colunas da matriz têm pivôs, então isso aqui é verdade. O x, o único x para o qual a vezes x é igual a zero é o x igual a zero. Tá? É o vetor. Depois, no finalzinho da aula passada, a gente estendeu esses conceitos para outros 2 espaços. E a gente viu que existia, por exemplo, o espaço linha da matriz. Então, o espaço linha é basicamente a mesma ideia do espaço coluna, só que eu trocando. Ao invés de eu fazer combinações lineares das colunas, eu faço combinações lineares das linhas. Então, eu não preciso uma nova forma de denotar, basta eu dizer, é o espaço coluna da matriz transposta. Se eu peguei A, que era a linha, virou coluna, virei, e daí eu faço o espaço coluna dessa nova matriz transposta. Tá? Então, é o espaço gerado pelas combinações das linhas de A. E por fim, a gente tinha visto que existia um outro espaço nulo, ainda pensando nesse sistema com a matriz transposta, tá? E a gente ia chamar de espaço nulo à esquerda. E esse espaço nulo à esquerda é o espaço nulo dessa matriz transposta, ou seja, contém todos x para os quais A transposto vezes x é igual a zero. Tá? Então isso a gente tinha visto lá no finalzinho da aula passada, esses eram os espaços. Ainda na aula passada, a gente tinha falado sobre um conceito importante, o conceito de posto de uma matriz. E posto em inglês era rank, né? E por isso a gente denotava o posto de uma matriz pela letrinha E. O posto de uma matriz era o número de colunas pivô dessa matriz, ou de linhas independentes dessa matriz, tá? Então a gente tinha várias situações possíveis. A gente podia ter o posto da matriz exatamente igual ao número de colunas, exatamente igual ao número de linhas, posto completo, posto incompleto. A gente explorou várias possibilidades e o que isso representava em termos do que essa matriz, né, esse sistema linear associado a essa matriz, quantas soluções ele tinha, se tinha solução, se não tinha. Quando tinha uma, se a solução era infinita e tal. Então a gente tinha visto isso, que o posto de uma matriz a gente conseguia identificar a partir dessas colunas pivôs da matriz. Depois a gente viu outro conceito importante, que a gente vai rever, vai reutilizar na aula de hoje, que é a base de um espaço. E a base de um espaço é um conjunto que contém um número mínimo de vetores necessários para gerar o espaço. Então, é um conjunto de vetores que geram o espaço.
com o número mínimo de vetores. E a gente viu que existia uma relação do número de vetores numa base com o que a gente chamou, mais um conceito importante, de dimensão de um espaço. Essa dimensão de um espaço é uma propriedade de um espaço, tá? E é exatamente a dimensão de um espaço é o número de vetores de qualquer base para esse espaço. Isso é uma propriedade do espaço, tá? Então, isso aqui é uma breve revisão de conceitos que a gente tem visto ultimamente, tá? E agora a gente vai aplicar esses conceitos, vai utilizar esses conceitos para continuar falando sobre esses nossos espaços, né? O nosso foco hoje vai ser falar um pouquinho mais sobre quem são esses espaços coluna, espaço nulo, espaço linha, espaço nulo à esquerda, tá bom? Então, vamos passar uma linha aqui e vamos começar a falar a partir de um exemplo consistente, um exemplo prático, a gente vai explorar propriedades desse cara. Então, digamos que a gente tem uma matriz A que seja M por N. Tá? Então, eu tenho M linhas e N colunas. A gente tinha visto também que as dimensões, cada um desses espaços era um subespaço de um espaço R, um espaço N ou M dimensional. Tá? Então, o que a gente sabia? A gente sabe, por exemplo, que o espaço linha está combinando elementos que têm N componentes. Eu tenho N colunas, né? Cada linha desse cara tem N elementos. Então, se são se são vetores com N elementos, então o espaço linha é um subespaço. Isso a gente também já tinha visto, né? Um subespaço de Rn. Tá bom? Já o espaço coluna, desculpa. O espaço coluna, então cada uma das colunas tem um número de linhas de elementos, né? Se a matriz tem M linhas por N colunas, cada uma das colunas tem M elementos. Ou seja, esse cara aqui vai ser um subespaço de Rn. O espaço nulo de A são os vetores x, pelos quais eu pego A e multiplico por x, e isso me dá zero. Sistemas homogêneos, né? Todos os vetores que fazem parte de soluções para sistemas homogêneos. Então, se eu estou pegando a matriz A e multiplicando por um vetor, está dando zero, para essa multiplicação de A pelo vetor dar certo, eu tenho que ter esse vetorzinho que eu estou utilizando, ele também tem que ter N elementos. Tá? Então, se eu tenho N colunas, cada elemento de uma coluna multiplica por 1, né? Pense num sistema de multiplicação matriz linha por vetor. Então, ele claramente também é um subespaço. Ele só tem elementos que moram em Rn. E, finalmente, o espaço nulo à esquerda. Imagine agora, eu peguei aquela matriz A, fiz a matriz transposta e faço a mesma coisa. Matriz transposta vezes um vetor x para achar o vetor nulo. Ou seja, esse cara agora só pode ter M elementos. A gente percebe que encarado dessa forma, meio que está alternando, né? Então, tem o espaço coluna, é espaço de um deles, o espaço nulo é o espaço do outro, e na hora que eu faço a transposta dessa matriz, essas situações se invertem, tá bom? Então, vamos ver agora sim, com esses caras na mente, a gente vai olhar agora sim para esse exemplo, tá? Então, tinha ficado faltando essa partezinha aqui, só para a gente ter todos os subsídios que a gente tem. Então, vamos lá. Minha matriz A que eu vou trabalhar inicialmente é a seguinte matriz. É uma matriz que vale 1, 0, 1, primeira coluna, segunda coluna 3, 0, 3. Já vemos que a segunda coluna é o triplo da primeira, ou seja, as duas não são independentes. Né? Isso já, só batendo o olho, nesse caso a gente já consegue enxergar. 5, 0, 5, da mesma forma. Então essas três primeiras colunas, na verdade, são múltiplas da primeira coluna. Tá tranquilo da gente enxergar isso. Depois eu tenho 0, 2, 2. E a última coluna, que a gente não consegue, assim, à primeira vista, bater o olho e saber o que ela é, 7, 4 e 11. Essas são as colunas da minha matriz. Então, agora a gente vai aplicar nosso procedimento de eliminação, tá? Eu vou fazer mais rapidinho, porque agora a gente já fez várias vezes esse cara. Vamos identificar. Primeiro pivô é 1.
com esse primeiro pivô 1, a gente mantém a primeira linha igualzinha, 1, 3, 5, 0, 7. A segunda já está eliminada ali embaixo, né? Não preciso... Já tenho um 0 abaixo do primeiro pivô, então não tenho nada a fazer nesse caso aqui. Para eliminar esse outro cara, eu vou diminuir a primeira da outra. Esse cara aqui vai ficar 0, 0, 0, 2 e 4. Certo? E agora eu observo, né? Quem que é o próximo pivô? Eu vou para a segunda linha e vou identificar onde é que está o próximo pivô. Eu percebo que o próximo pivô está ali. Então, segundo passo de eliminação, esse ele vai ser o pivô. 1, 3, 5, 0, 7. Segunda linha permanece toda igual, 0, 0, 0, 2 e 4. O pivô é 2, vou subtrair ele da linha de baixo e eu percebo que a última linha, na hora que eu faço esse procedimento, eu zerei a última linha. Tá? Então, cheguei na minha forma, eliminei todo mundo que estava abaixo. Beleza? Agora eu tenho que eliminar quem está acima do pivô. É um problema? Não, né? Porque esse cara aqui já tem 0 acima do pivô, então não tem que me preocupar com isso. Então, o último passo que me resta para eu chegar na forma R dessa matriz só resta dividir as linhas pelos pivôs. Tá, minha matriz R está aqui. O pivô da primeira linha é 1, então não tenho nada que fazer, né? Dividir por 1 e manter a mesma coisa é tudo igual. Então, a primeira linha mantém-se igual do começo até o final do processo. 1, 3, 5, 0 e 7. E a segunda linha, o pivô é 2, então eu vou dividir por 2. 0, 0, 0, 1 e 2. E a última linha é 0. Toda linha de zeros. Chegando nesse ponto aqui agora, não é isso que eu queria. Chegando nesse ponto agora, a gente identifica duas colunas pivôs, as colunas que são iguais às colunas da matriz identidade. Essas são duas colunas pivôs. E a gente tem 3 colunas livres. A segunda, a terceira e a quinta são colunas livres. Tá, então vamos só identificar isso. Nas colunas pivôs. Então essa é uma matriz que vocês perceberam que foi bem fácil chegar na forma escalonada reduzida por linha, né? E essas são colunas livres. Maravilha! Então, já estamos nesse formato. Tá? Então vamos identificar. A minha matriz original, ela tinha 3 linhas, né? Então M era igual a 3, ela tinha 5 colunas, N era igual a 5. Agora eu vejo o número de colunas pivôs. Número de colunas pivôs, eu tenho 2 colunas pivôs, então isso aqui é o posto da matriz. O posto dessa matriz era posto 2, tá bom? Lembre-se que isso aqui é igual ao número de colunas pivôs. Tá? Então, fazendo esse processo, a gente identificou essa matriz R. E agora a gente vai olhar para essa matriz R e a gente vai discutir características desses espaços de A originalmente. Tá? Então essa matriz R com a qual eu vou trabalhar de agora em diante. Vamos só puxar para cá. Vou copiar ela aqui para ficar na tela, né? Então ficou 1, 3, 5, 0, 7, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0. Muito bem. Então agora a gente quer saber o quê? Primeira coisa que a gente vai identificar é o seguinte. O espaço linha dessa matriz R. Então, espaço linha dessa matriz R é o quê? A combinação dessas linhas da matriz R. Tá? Primeira coisa que a gente vai identificar com esse cara é a dimensão desse cara. Qual que é a dimensão dele? Então, basta eu olhar para o número de linhas que são independentes. Se eu estou falando do espaço linha dessa matriz R, tá? Estou pegando as linhas ali e eu vejo quais linhas são independentes. A vantagem que a gente tem quando a gente fez esse processo de eliminação até chegar no formato escalonado reduzido por linha, é que toda linha ali que está não nula, né, todas essas linhas que sobraram são linhas independentes. Porque eu tenho zeros acima, né, os pivôs estão ali, eu tenho zeros abaixo do pivô e acima dos pivôs. Então, cada linha que tem algum número, ela é independente da outra. Eu não teria como pegar a combinação das outras e fazer exatamente a mesma coisa ali de antes. Porque sempre que eu misturasse as linhas, ia aparecer alguma coisa no lugar daquele zero ali. Tá? Então, número de linhas independentes
número de linhas independentes é igual ao número de linhas não nulas e a gente percebe, então, que a dimensão desse cara é 2. Tá? A dimensão desse espaço, o posto, né, associado a esse cara aqui, é 2. Beleza? Agora a gente vai observar o seguinte, a gente viu que essa dimensão é 2 porque tem duas linhas não nulas, mas mais do que isso, vamos pensar mais coisas sobre esse espaço. Né? A primeira coisa que a gente observa é o seguinte, a gente observa que cada linha tem 5 componentes. Certo? Então, se eu tenho alguma coisa de dimensão 2, mas que cada componente tem 5, cada terminho desse tem 5 componentes, né? A gente revém, né, na nossa afirmação de antes, portanto, né, o espaço linha de R é um subespaço de R5 com dimensão 2. Tá? Então a gente fez o raciocínio, olhamos para a nossa matrizinha R que a gente obteve ali, e a gente discutiu o que aconteceu desses caras aí. Tá? Uma coisa que a gente já discutiu na aula passada, a gente vai voltar a tratar ali para frente, né? Como as minhas operações que eu fiz ao longo do processo de eliminação são operações linha por linha, a gente já sabe, a gente vai voltar a falar sobre isso, tá? Isso aqui é só uma observação. Como essas operações são linha por linha, a gente sabe que o espaço linha de R é igual ao espaço linha de A. Eu sempre estou trocando, estou fazendo operações linha por linha, estou fazendo combinações lineares das linhas. Então, assim, as linhas de R são combinações lineares das linhas de A. Portanto, o espaço gerado é exatamente o mesmo, eu só estou combinando esses caras de uma forma diferente. Tá bom? O que foi a vantagem da gente chegar em R? Quando eu olhava para A, eu tinha 3 linhas não nulas, então eu não tinha como saber, só olhando para A dimensão do espaço linha desse camarada. Depois de chegar em R, eu sei que, se eu pegar as combinações dessas linhas de A, na verdade eu só obtenho coisas de 2 dimensões. Na dimensão 2, apesar de eu ter 3 linhas não nulas em A, uma dessas linhas era a combinação linear das outras, eu só tinha 2 linhas independentes. Tá? Então, para isso que a gente fez chegando em R. Então, muito bem, discutimos o espaço linha de R. Vamos falar do espaço coluna agora. Então, o espaço coluna de R, vamos deixar aparecendo R aqui de novo, né? Me apressei, desci demais. Opa, vamos trocar para a canetinha. Espaço coluna de R. Quantas colunas pivôs a gente tem? A gente tem 2. A primeira e a quarta coluna são colunas pivôs. Então, a primeira coisa que a gente está vendo é a dimensão igual a 2, que é o número de colunas pivôs. Tá? Número de colunas pivôs, que é o número de colunas independentes, né? Então a dimensão é 2. Tá, maravilha. Esse aqui é o posto da matriz também, né? A gente podia dizer que esse aqui é o R. E a gente vai observar, que isso é uma propriedade de matrizes que é meio mágica, né? Basicamente. O posto da matriz a gente identifica tanto pelo número de colunas independentes quanto pelo número de linhas independentes. Por mais que a gente chute qualquer número das colunas de forma independente da outra, sempre que eu montar uma matriz, eu vou ter o mesmo número de colunas independentes e linhas independentes. Tá? E cada uma dessas colunas tem 3 elementos. A primeira coluna tem 1, 0, 0. A quarta coluna tem 0, 1 e 0. Cada uma tem 3 elementos. Então a gente já sabe que esse cara aqui é um subespaço de R3 com dimensão 2. Com dimensão 2. Beleza?
Agora a gente já olha para esses caras, né? A gente já falou coisas sobre o espaço coluna, né? E a gente sabe agora que as colunas que não são pivôs, as colunas livres, eles tinham tudo a ver com os espaços, com o espaço nulo. Por que tinha a ver com o espaço nulo? Cada uma dessas colunas, a segunda, a terceira e a quinta, estão associadas a variáveis que eu posso escolher qualquer valor que tiver. Diga, Janderson. Professor, boa tarde. Aqui, ó, Boa tarde. observe que cada linha tem 5 componentes. Isso tipo, sempre ou não? Ou como que é? Aqui, na Nessa observação. matriz aqui, né? Oi? Nessa matriz 3 por 5, cada linha tem 5 componentes. Ah, tá. Beleza. É o número de Mas, colunas, né? Ele tem exatamente o número de componentes que o número de colunas da matriz original. sim. E em relação aqui, ó, embaixo, a dimensão é igual a 2. Número de colunas, pivôs, tem que ser necessária, tipo, mesmo igual às independentes, a colunas independentes? Dizer que uma coluna é pivô quer dizer que ela é independente da outra. Tudo que Ah, não é coluna pivô vai ser dependente das outras. Né? Olha só para a matriz R ali. Ó. A segunda e a terceira coluna são múltiplas da primeira, então elas não podem ser independentes. Eu pegar 3 vezes a primeira coluna, eu tenho a segunda, 5 vezes a primeira coluna, eu tenho a terceira. Beleza. E a quinta coluna, se você raciocinar bem, a gente consegue ver como é que a gente consegue chegar a partir dela. Né? Eu posso chegar nela de várias formas diferentes, na verdade. Eu pego 2 vezes a quarta coluna para fazer aquele 2, o 7 que está embaixo do. O 2 que está embaixo do 7, desculpa. E para fazer o 7 ali em cima, eu posso pegar, sei lá, 2 vezes a segunda coluna, mais uma vez a primeira. Então, eu tenho 2 vezes a segunda coluna, dá 6, mais uma vez a primeira, dá 7. Aí com o 7 somado com 2 vezes a quarta coluna, essa combinação linear gerou a quinta coluna. Então a quinta coluna é uma combinação linear das outras. Não é a única combinação possível. Eu poderia ter infinitas combinações para chegar nesse número. Tá? Então, as únicas colunas que eu tenho certeza que são independentes são as colunas pivôs. beleza, professor, valeu. Bom, nada. Então, as colunas que não são pivôs, são colunas livres, né? Elas estão associadas a variáveis que eu posso dar qualquer número, qualquer valor para elas. Se eu pegasse essas variáveis que eu pudesse dar qualquer valor e eu dissesse, essas variáveis, como elas podem ter qualquer valor, vamos dizer que elas são zero, por exemplo, a gente chegaria na solução trivial para o sistema nulo, né? Então, se eu pego aqui, vamos fazer minha observação. Eu tenho, então, R vezes X igual a zero. Estamos falando do sistema homogêneo. Tá? Nesse cara aqui, a gente tem as colunas 2, 3 e 5. São livres. Então, são associadas a variáveis que podem ter qualquer valor. Opa. Tá, o que eu estou querendo dizer que podem ter qualquer valor? Então, eu tenho a matriz R, estou multiplicando por um vetorzinho que tem componentes x1, x2, x3, x4 e x5 igual a zero. Tá? E eu estou falando para vocês que esses caras aqui, x2, x3 e x5, são livres, eles podem ter qualquer valor que eu quiser. Tá? Então, como eles podem ter qualquer valor que eu quiser, a gente viu o procedimento que a gente fazia para preencher, para descobrir quem eram o que a gente chamava de soluções especiais. Então, soluções que são não nulas, soluções que não são 0, 0, 0, 0, 0, 0, para as quais R vezes X dá zero. Tá? E para a gente fazer isso, a gente tinha um procedimento. Então, se eu tenho 3 variáveis livres, primeira solução especial, a gente vai dizer, ó, essa primeira variável livre vale 1 e as demais valem 0. Com isso, a gente acha uma solução especial. A gente tem relações entre esses x1, x2, x3, x4, x5, e a gente vai chegar numa solução especial. Segunda solução especial, esse aqui já foi 1 e o resto foi 0. Agora, esse cara virou 0, e o segunda variável livre virou 1 e o último virou 0. Tá? E a gente faz isso para cada variável livre, para cada solução especial, todas as variáveis livres são 0 menos 1. Tá? Então, vamos só copiar aqui. Temos 1, 3, 5, 0, 7, 0, 0, 0, 1 e 2, 0, 0, 0, 0 e 0. E com isso a gente bate o olho e a gente já vê as relações entre esses caras. Né? A gente já sabe que a primeira equação me diz que x1 mais 3x2 mais 5x3 mais 7x5 tem que ser igual a 0.
E a segunda equação me diz que x4 mais 2x5 tem que ser igual a zero. Então, para a coluna 2, coluna 2, isso é até uma manha que eu não expliquei para vocês, né? Até agora eu tinha feito como? Vou fazer uma última vez e vou mostrar para vocês a manha, como é que a gente descobre esses caras de uma maneira um pouco mais rapidinho, tá? Então, transformando isso aqui em equação, a gente tinha então x1 mais 3x2 mais 5x3 mais 7x5, isso aqui era igual a zero, e depois a gente tinha aqui x4 mais 2x5 eram iguais a zero, tá? Daí, beleza. Solução especial 1 era aquela para a qual a gente tinha x2 igual a 1, x3 e x5 iguais a zero, tá? São as variáveis livres. Era isso que eu tinha feito, né? Então, fazendo isso, a gente preenchia o meu vetorzinho, que eu tinha chamado de solução especial, vou chamar S1 aqui, e esse vetor da primeira equação, com essa situação que a gente tinha aqui, a gente descobria diretamente que x1 tinha que valer menos 3, x2 vale 1, o x3 é zero, que, né, pela nossa definição, o x4 por essa última equação também é zero, e o x5 é zero. Tá? Então, o que eu fiz? Eu olhei para essa equação e preenchi aqui, tá? A forma escalonada reduzida por linha já nos mostra diretamente qual que é o valorzinho que a gente vai ter, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, a coluna 2, eu disse que ela valia 1, tá? E a gente vai ver, então, os números que tem nessa coluna. Se a coluna 2 valia 1, essa coluna aqui já me mostra que esse carinha aqui, o 3, vocês observam que ele troca de sinal e aparece ali na primeira posição. E os outros dois aparecem como zeros, né? A gente tem zeros aqui embaixo. Tá? Vamos ver a mesma coisa agora para a solução especial 2. Solução especial 2 é aquela para a qual x3 vale 1 e x2 e x5 valem 0. Solução especial 2, posso fazer isso pelo meu vetorzinho ali, que a gente estava falando. Põe x2 igual a 1, x3 igual a 1 e os outros dois iguais a 0. E a gente vai preencher esse cara e a gente vai perceber que nessa primeira posição eu vou ter que ter menos 5. Né? Essa primeira equação seria x1 mais 5 vezes 1 igual a 0, então x1 vale menos 5. O restante das coisas vai valer 0, né? Temos 0, 1, 0 e 0. Então isso está associado com essa outra coluna aqui. Você tem um 5 aqui em cima e os restantes dessa coluna é toda 0. E por fim, a gente vai fazer a terceira solução especial. Então, solução especial 3 é a solução para a qual o x5 vale 1 e x2 e x3 valem 0. Tá? E ao fazer isso, eu posso olhar meu sisteminha de equações aqui. Olhando para a última equação, o x5 vale 1. Pela outra equação ali, eu sei que o x4 tem que valer menos 2. Tá? x2 e x3 valem 0, beleza? E o x1, ele vai valer, substituir ele na primeira equação, ele vai valer menos 7. Tá bom? Então a gente já olha aqui e já observa que isso também veio dessa coluna. Eu tenho esse 7, eu tenho 2, né? Então as duas variáveis pivôs, elas já estão aqui com o sinal trocado. Tá? Então na hora que a gente olha, a gente percebe onde que estão esses caras, a gente já sabe os valores desses caras. O 3 ele virou menos 3 aqui, o 5 virou menos 5 aqui, o 7 virou menos 7 e o 2 virou menos 2 nas variáveis que a gente tinha. Então, um macetezinho que vocês não precisam obrigatoriamente fazer, mas às vezes os sistemas são meio grandes e a própria matriz R já contém as caras das soluções especiais. Tá? Então, beleza. Essas soluções que a gente pegou, deixa eu marcar elas aqui com outras cores, tá? A gente tem soluções especiais 1, 2 e 3. Tem essas 3 soluções especiais. Olhando para elas, a gente já observa que elas são linearmente independentes. Como é que a gente observa isso de uma forma fácil? Tá? Observa as duas primeiras. S1 e S2 têm zeros nas duas últimas coordenadas. Eu tenho x4 igual a 0, x5 igual a 0, x4 igual a 0, x5 igual a 0 na S1 e na S2. A S3 já não tem números diferentes de 0. Então, S3 já vai ser
por conta desses dois númerozinhos, ela vai ser independente das outras. Eu não tenho como usar combinações de 1 e 2 para chegar em 3, tá? Eu não tenho como fazer isso. Além disso, a gente olha, né? Sempre que a gente tem um númerozinho 1 numa dessas variáveis, numa dessas soluções, se nas outras soluções eles serão 0, eles serão independentes. Então, se por esses dois últimos números a gente já percebe que S3 era independente, olhando para essa coordenada do meio aqui, por exemplo, como eu tenho 1 na coordenada do meio em S2, e ele é 0 em S1 e em S3, esse cara só pode ser independente dos outros. Então a gente segue esse raciocínio como um todo, tá? E a gente consegue dizer o seguinte. S1, S2 e S3 são linearmente independentes. Tem que ser, né? É para isso que a gente faz o processo de geração de soluções dessa forma. Ficou meio feio aqui no tio do mar. São linearmente independentes. Tá? Então, eles têm que ser independentes, porque a gente fez de forma que eles fossem independentes, obrigatoriamente eles serão independentes para isso, justamente. E além deles serem independentes, eles são base para o espaço nulo de R. Por que eles são base para o espaço nulo de R? Porque lembre-se que isso aqui é uma solução especial. Eu chutei aqui, né, uma configuração, né? Alguns são 1, outros são 0. Então eu chutei de forma que eu chegasse em soluções que eram linearmente independentes umas das outras, né? Mas se eu tivesse chutado qualquer outro número para essas variáveis, como eu tenho soluções livres, né, como eu tenho variáveis livres, nada me manda obrigatoriamente eu selecionar 1 para uma e 0 para outra. Eu poderia ter chutado um número qualquer ali dentro, e ao jogar esse número qualquer, eu teria obtido outras soluções especiais. Só que todas essas outras soluções especiais seriam combinações lineares dessas aqui, dessas que são linearmente independentes. Então, qualquer solução especial, qualquer coisa que faz R vezes X ser igual a 0, é uma combinação linear dessas soluções especiais que a gente obteve. Tá bom? Então, esses caras aqui, então, eles são linearmente independentes e são a base para NR. E com isso, então, a gente já tem condições de falar um pouquinho mais sobre esse espaço nulo de R, que é o que a gente tem aqui. Esse espaço nulo de R, então, ele tem dimensão igual a 3. Tá? É o número de soluções especiais que é exatamente o número de variáveis livres. E essa dimensão 3 é uma dimensão que a gente obtém, não é feito de forma aleatória. Tá? Esse 3 é igual ao quê? Ele é o número total de colunas dessa matriz. A matriz tinha 5 colunas, das quais 2 eram pivôs. Então, o número de variáveis livres é sempre n menos r. Tá? Então, n menos r, no nosso caso aqui, n era 5, r era 2, né? O oposto da matriz era 2, e com isso a gente descobre que é 3. E esse sempre vai ser o caso. Tá? Sempre o espaço nulo vai ter a dimensão do número de colunas menos o oposto da matriz. Muito bem. Quem que são, então, esses... O NR, então, a gente já falou da dimensão dele, né? E a gente tem que falar, então, de subespaço, de qual espaço que ele é. Então, o NR, o que eu tinha falado para vocês, é que ele é uma combinação linear desses caras. Né? Então, eu pego qualquer coeficiente C1 que multiplica aquele vetorzinho S1, qualquer coeficiente C2 que multiplica a segunda solução especial, ou qualquer coeficiente C3 que multiplica a terceira solução especial. Então, isso aqui, qualquer termo que tenha esse formato, qualquer x que tenha esse formato, é um x que pertence ao espaço nulo de R. Tá? Então, se ele tem esse formato e pertence ao espaço nulo de R, então quer dizer que cada um desses termos é uma combinação linear de termos que tem 5 elementos. Vocês veem, cada uma dessas soluções especiais tem 5 elementos. Ou seja, cada um desses caras é algo que mora em R5. Então o NR é o quê? É um subespaço de R5, ou seja, Rn, né? Com dimensão n menos r, tem dimensão 3.
Tá bom? E nos sobrou apenas falar um pouquinho do espaço nulo à esquerda, que é o espaço que a gente falou menos até agora, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele agora. O espaço nulo à esquerda é o espaço nulo da matriz transposta de R. Então, o que a gente está fazendo, na verdade? A gente está pegando R transposto. Para a gente não confundir com os X, ele chama de Y, tá? O Strang chamou de Y no probleminha. RT vezes Y igual a zero. Tá? E por que a gente... por que chama desses caras de espaço nulo à esquerda, tá? A gente poderia pensar nesse cara... Lembre-se da regra de transpostas. Eu tenho transpostas, eu tenho produto de alguma coisa, eu transpus esse cara, eu transponho todo mundo e inverto a ordem. Né? Então a gente sabia disso aqui. Né? A vezes B. Na hora que eu faço A vezes B transposto, isso aqui vai ser B transposto vezes A transposto. Tá? Isso aqui a gente já tinha visto, é uma propriedade de matrizes transpostas. Eu posso fazer isso aqui também. Tá? Eu posso fazer esse procedimento de transpostas mesmo que eu tenha um vetor. Se eu transpuser esses dois lados, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que transpor todo mundo ali dentro, então eu tenho Y transposto. E o R já estava transposto, eu vou transpor de novo, então ele volta a ser R. Isso aqui vai ser igual a um zero transposto. Tá bom? Malandragem, sim, malandragem, mas por que eu faço isso? Para eu não precisar mexer no R que eu já tinha, tá? Eu vou escrever isso dessa forma. Então o que é esse Y? Esse Y vai ser um vetor que está transposto, então ele está deitado, ele tem coordenadas 1, 2 e 3. Tá? Isso aqui é o Y transposto. Eu estou fazendo o produto dele pelo meu R na posição normal que eu tinha antes. Que é uma matriz 1, 3, 5, 0, 7, 0, 0, 0, 1 e 2, 0, 0, 0, 0 e 0. E esse cara aqui vai ser igual ao zero transposto. Tá? Zero transposto de que tamanho? Então, a gente vai ter que olhar esse produto de matrizes. Né? Então, eu tenho esse vetor aqui que está deitado multiplicado por esse cara aqui, dá um coeficiente, multiplicado pela segunda coluna dá outro coeficiente, pela terceira coluna dá outro coeficiente, pela quarta coluna dá outro coeficiente, pela quinta coluna dá outro coeficiente. Então, claramente, esse zero transposto é um zero que tem 5 componentes. Tá? Não precisava ter feito tudo isso. Eu só estou mostrando para vocês como a gente pode utilizar essa propriedade de transpor as coisas para a gente não precisar mexer no formato desses caras. Tá? E na hora que a gente faz isso, a gente percebe o quê? A gente percebe que esse Y1 é um cara que multiplica a primeira linha, o Y2 multiplica a segunda linha e o Y3 multiplica a terceira linha. Tá? Então o Strang adota um formato que eu acho bacana. Assim. É um formato que me diz o seguinte, que eu tenho Y1 vezes a primeira linha, 1, 3, 5, 0, 7, mais Y2 que multiplica a segunda linha, 0, 0, 0, 1 e 2, e mais Y3, que multiplica a terceira linha, que é 0, 0, 0, 0, 0, trivial, né? E todos esses caras somados tem que dar o meu vetorzinho 0, 0, 0, 0 e 0. Tá? É uma forma diferente da gente enxergar esse produto para matrizes e tal. Muito bem, então a gente está olhando para esses caras. O que eu tenho que... Como que eu tenho que... O que eu posso combinar desses caras para eu chegar em vetores nulos, nesse vetor 0, 0, 0, 0, 0. Tá? Então, quando a gente olha para esse vetor, se vocês olharem e refletirem, né, o que precisam ser as combinações desses caras para chegar em 0, 0, 0, 0, 0, observa as primeiras 3 colunas, por exemplo. Tá? Para eu ter zeros aqui embaixo, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Para eu ter esses 3 zeros, por qualquer coisa diferente de 0, não tem ninguém para cancelar esses caras que estão embaixo. Beleza? Então, eu já sei que o meu Yzinho aqui, o meu Y que pertence a esse espaço nulo à esquerda, primeiro coeficiente Y1 tem que ser igual a 0. Porque se ele for diferente de 0, uma das 3 primeiras colunas vai ser diferente de 0. A segunda coluna pivô nos mostra o seguinte, né? Se eu tenho esse cara aqui, eu tenho zeros acima e abaixo dessa coluna pivô, se qualquer coisa, se o Y2 for qualquer coisa que não seja 0, aqui, tá bom? Então, se isso é verdade, eu já sei que o meu segundo vetor, o meu segundo componente do vetor de Y também tem que ser 0. Agora, o que acontece? Se eu olho para a terceira linha, veja que a terceira linha é nula. Eu tenho que chegar num vetor nulo e a terceira linha já é nula.
Faz diferença qual valor tiver y3? y3, se ele for 0, beleza, dá certo. Se ele for 1, dá certo. Se ele for 1 milhão, dá certo. Tá? Então, na verdade, tem uma coisa livre para esse vetor y ser um vetor nulo, um vetor nulo, desse espaço nulo à esquerda, né? A gente pode botar qualquer coisa aqui. Né? Então, esse y3 ele pode assumir qualquer valor. Então, qualquer vetor que tenha esse valor, ele vai pertencer a esse espaço nulo à esquerda de R. Tá bom? Qualquer y que tenha esse formato, né? Qualquer y com esse formato assim, vou botar esse qualquer para de cá. Então, esse y pertence a ele. Beleza? Eu sei que a gente fez uma ginástica aí tudo, mas acho que a lógica não é para a esquerda, por quê? Esse vetor, depois de fazer a transposição, esse vetor fica à esquerda da matriz original. E por isso a gente chama esse cara de espaço nulo à esquerda. Parece um nome bobo, tudo bem, mas a gente tinha que escolher um nome, né? Se vocês preferirem, espaço nulo da matriz transposta está perfeitamente explicado, mas só explicando para vocês por que chamam de espaço nulo à esquerda. Tá? Então, beleza. Então, se qualquer y que tiver esse formato 0, 0 e y3 pertence a esse espaço nulo, então a gente já sabe que esse cara tem uma variável livre ali dentro, né? As duas estão fixas, os outros dois zeros estão fixos, e a gente tem liberdade de mexer em uma coisa. Ter liberdade de mexer em uma coisa quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho uma dimensão igual a 1. Tá? E esse 1, tudo bem, esse 1 é o número de coeficientes livres de y. Esse número de coeficientes livres de y, espero ter convencido vocês, que é exatamente igual ao número de linhas nulas de R. O que eu tenho liberdade de mudar o valor é tudo que está multiplicando essa linha que já é nula automaticamente. As outras linhas, como são independentes umas das outras, para eu resultar num vetor nulo nesse formato que eu estou mostrando para vocês, só se eu tiver aqueles coeficientes das linhas independentes iguais a zero. Tá? Então eu tenho um número de linhas não nulas. Mas, de novo, esse cara não é aleatório. Tá? Quem que é esse cara? A minha matriz original ela tinha m linhas, eram 3 linhas, e a matriz a gente viu que tinha posto 2. M menos R vai ser igual ao número de linhas era 3, posto da matriz era 2. E isso sempre vai ser verdade, tá? Se eu pego uma matriz M por N, ela tem posto R, a dimensão do espaço nulo à esquerda vai ser exatamente M menos R. Tá bom? Então ele vai ser um espaço de dimensão 1. E, claro, né, os elementos desse cara, os y, vocês estão vendo que tem 3 elementos. Né? Então, esse subespaço, o espaço nulo à esquerda desse cara, é um subespaço de R3 com dimensão 1. Tá? E com isso a gente tratou de todos os subespaços da matriz R. Tá? Só que a gente falou dos subespaços da matriz R. Para um deles eu já comentei qual que era a correspondência para a matriz A, mas lembre-se que o que a gente está interessado, no final das contas, é na matriz A original. No meu sistema original não é R vezes X igual a D. R vezes X igual a D eu já trabalhei em cima dele. Eu quero saber, voltando para aquela matriz A original, antes de todas as etapas de eliminação, o que são esses espaços de A? Tá? Então a gente fala de tudo, a gente bastante coisa. Mas agora a gente vai falar o seguinte. E quanto aos subespaços correspondentes
de A. O que a gente pode falar sobre eles? Tá, então, essa é a nossa reflexão de agora. Então, a gente vai voltar a escrever R e A. Tá? Nosso A original era o seguinte. O A tinha... A primeira linha não mudou, ficou a mesma do começo até o final, né? Eu tinha 1, 3, 5, 0, 7. A segunda linha era 0, 0, 0, 2 e 4. E a última linha era 1, 3, 5, 2 e 11. Tá? E depois a gente ter aplicado as nossas ferramentas ali de eliminação, a gente chegou no formato correspondente, que tinha 1, 3, 5, 0, 7, 0, 0, 0, 1 e 2, 0, 0, 0, 0 e 0. Tá? Então essas são as duas matrizes que a gente tem. Vamos marcar nessas matrizes quem são as colunas pivô. Então, a coluna pivô de R. Essa coluna, a primeira e a quarta coluna. Como a gente já tinha visto, né, o que as colunas pivôs de R identificam as colunas independentes em A. Então, se essas eram as colunas pivôs de R, essas aqui eram as colunas independentes de A. Certo? Só que essas colunas pivôs as colunas independentes de R, independentes de A são diferentes, né, das colunas pivôs de R. Mais do que diferentes, né, elas não são nem combinações lineares dessas. É fácil da gente ver, né? Olha as colunas pivôs de R. As colunas pivôs de R têm um último número, último coeficiente 0. Olha as colunas correspondentes em A. As colunas correspondentes em A, uma delas tem valor de 1 na terceira posição e a outra tem valor de 2 na terceira posição. Então não existe nenhuma forma de eu pegar as duas colunas de R e combinar para chegar naquelas colunas independentes de A. Tá? Então a única coisa que a gente identifica a partir de R é a posição. O que está na primeira coluna de R. Se a primeira coluna de R é uma coluna pivô, então a primeira coluna de A vai ser independente. Se a quarta coluna de R é uma coluna pivô, então a quarta coluna de A vai ser independente da outra. Tá? É a única coisa que a gente identifica nesses caras aqui. Tá bom? Então, as colunas independentes de A são diferentes das colunas de R e mais, não são nem combinações lineares dessas classes. Tá? Então, a gente identifica, né, as posições, identifica a posição. R identifica a posição em A, isso é uma coisa importante. Mas mais do que isso, o número de colunas é mais importante de colunas pivôs em R, é uma informação talvez até mais importante do qual é o endereço dessas colunas em A. Afinal de contas, dizer qual coluna é independente da outra, a gente poderia começar com qualquer outra. Né? Eu poderia dizer, eu tenho duas colunas, se eu soubesse, eu tenho duas colunas independentes em A. Eu poderia ter dito assim, as duas colunas independentes são a segunda e a quarta e a quinta. E não está errado. A segunda é independente da quinta. Né? Se eu tenho um zero ali na posição do meio e tem alguma coisa que é diferente de zero na posição do outro, essas duas colunas de fato são independentes. Mas eu sempre tenho duas colunas independentes, que é o mesmo número de colunas pivô. Tá? Então, o número de colunas pivô, isso identifica a dimensão do espaço coluna de A. Isso é muito importante.
se mudasse, né, se a gente, ao fazer as nossas operações de eliminação, a gente mudasse a dimensão do espaço, mudasse a dimensão do meu espaço coluna, não adiantaria de nada, né? A gente estaria gerando uma outra matriz que não era correspondente, né? A beleza da gente aplicar as ferramentas de eliminação é que a nossa matriz resultado desse processo de eliminação é uma matriz que tem a mesma dimensão da matriz original, tá bom? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a dimensão... Né, assim, as colunas independentes de A são diferentes das colunas de E. Portanto, né, aqui em cima, o espaço coluna de A é diferente do espaço coluna de E. Eu não consigo gerar os mesmos elementos combinando as colunas de A e as colunas de E. Tá? Isso é uma coisa. Por outro lado, como a gente identifica ali a dimensão desse espaço, a gente sabe que a dimensão de C de A é igual à dimensão de C de E. Tá? Isso é importante. Isso é muito importante. E além disso, como a gente identifica as colunas independentes, né? Se eu estou identificando as colunas pivôs de R, identificando as colunas independentes em A, e as dimensões são as mesmas, então as colunas correspondentes às pivôs em A formam uma base para o espaço coluna de A. E isso é outra coisa muito importante. Se eu preciso saber como que eu consigo gerar qualquer elemento de CA, eu sei, peguem combinações dessas colunas específicas e eu vou gerar qualquer elemento de A. Tá bom? Então, com isso a gente já discutiu, né, os espaços correspondentes de CA, toda essa discussão que a gente estava fazendo até agora diz respeito ao espaço coluna de A. Tá bom? Vamos continuar essa discussão para outros espaços. Vamos pensar agora no espaço linha. O espaço linha de A. Isso a gente já tinha discutido antes, né? A gente sabe que as operações de eliminação, tudo que a gente faz quando a gente está fazendo eliminação, a gente está pegando combinações lineares das linhas. Então, se eu peguei combinações lineares das linhas de A para chegar nas linhas de R, eu poderia fazer o caminho reverso e recompor A. Tá? Então, sempre que eu estou fazendo combinações lineares, eu não estou mudando esse elemento. Tá? Se um é a combinação linear dos outros, né? Então a gente sabe que as linhas de R, no final das contas, né? As linhas de R são meramente combinações lineares das linhas de A. E, portanto, a gente pode, com segurança, dizer o seguinte, que o espaço linha de A é igual ao espaço linha de R. Tá, isso aqui é uma consequência. A gente já tinha falado antes, né, mas é sempre bom deixar explicitado e escrito aqui. Muito bem, vamos continuar falando dos outros espaços, né? Quem falta falar agora? Espaço nulo de A. Espaço nulo de A. A gente tinha A vezes x igual a zero. Se eu estou fazendo o processo todo de eliminação, tá? Ao longo do caminho, né? Lembre-se, como que a gente fazia a eliminação? A gente pegava, no lugar de AX igual a zero, pegava AX igual a B, e eu sempre propunha para vocês, né? Pega A, faz uma matriz aumentada, A e B, faz a eliminação, você vai chegar em R e D. Quando B, as etapas da eliminação
não vezes x igual a 0, vai ter os mesmos resultados que r vezes x igual a d. Tudo isso é uma maneira mais longa de dizer que os espaços nulos são iguais. O espaço nulo de A e o espaço nulo de R. Rede. Voltou? Voltou. Vocês estão me ouvindo, gente? Alô? Minha internet caiu e voltou. Vocês estão conseguindo me Tá ouvir? bem travado, mas estamos ouvindo. Tá bom. Então, o espaço nulo à esquerda. Não tá compartilhando, eu acho. Já está voltando a compartilhar. Só um pouquinho. Já vai voltar. Vocês já verão. Fazendo chamada? Voltou? Vocês estão vendo agora? Compartilhou de novo, né? Alguém só pode conversar comigo? Sim, voltou. Tá. Beleza. Tá bom? De forma geral, tá, o espaço nulo à esquerda, a gente não vai explorar em grandes detalhes isso, tá? Mas esse espaço nulo da matriz à esquerda, ele vai ser diferente do espaço nulo à esquerda de RT. Tá? Como é que a gente poderia mostrar isso de uma forma fácil? Bom, em resumo, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Que o espaço nulo à esquerda de A vai ser, de forma geral, diferente do espaço nulo desse cara à esquerda. Tá? Imagine que você pegasse aqui o A transposto vezes o zero, tá? E esse sistema aqui teria formas de você mostrar, eu não vou fazer agora, tá? Mas teria formas de você mostrar que ele é diferente. Como os processos que você fez para eliminação desses caras são processos linha a linha, para passar de A até R, não é exatamente a mesma coisa que você pegar A transposto e botar essa matriz aumentada em zero. Isso aqui vai ser diferente da gente fazer R transposto vezes zero. Porque cada linha desse cara, deixa eu pegar aqui uma outra cor, né? Porque as colunas desse cara são combinações lineares das colunas desse outro cara aqui. Né? As colunas de RT são combinações das colunas de AT, agora que eu transpus esses caras. Então, se eu estou mexendo nas colunas, ao mexer nas colunas, eu deveria também mexer no lado direito. Né? O zero que começou ali dentro, ele não se mantém até o final. Tá? Então, de forma geral, esses caras aqui não são correspondentes. Tá? A gente não tem esses caras. Mas, da mesma forma, a gente sabe o quê? Que a dimensão... A única coisa que a gente consegue identificar é que a dimensão do espaço nulo à esquerda de A é igual à dimensão do espaço nulo à esquerda de R. Tá? A gente não vai entrar em mais detalhes nesse momento específico aqui, mas vocês podem explorar esse negócio, fazer exemplos e vocês verão que esses espaços não são necessariamente iguais. Tá? Vamos fazer um exemplinho aqui para a gente enxergar, talvez geometricamente, essas coisas. Para a gente enxergar geometricamente essas coisas, a gente precisa ter coisas que eu consiga desenhar. Tá? Ou seja, matrizes que tenham no máximo 3 linhas e no máximo 3 colunas. Tá? Então eu vou pegar um exemplo aqui só para a gente desenhar algumas relações entre esses caras. Então esse é outro exemplo que está lá no Strang, tá? A matriz A tem o seguinte formato. 1, 2, 2, 4, 3 e 6. Então fica muito claro o que aconteceu aqui. Eu só tenho uma coluna independente. 1 e 2.
As outras colunas são produtos desse cara. A segunda coluna é o dobro da primeira e a terceira coluna é o triplo da primeira. Na hora que a gente faz a nossa eliminação, a gente vai chegar num formato de R que é super simples, envolve um único passo. A gente vai eliminar abaixo dos pivôs e o restante das coisas está resolvido. Então a primeira linha é 1, 2, 3, a segunda linha ficou 0, 0, 0. E acabou meu processo de eliminação. Número de linhas não nulas. 1. Isso é a dimensão da minha matriz, número de colunas pivô é a mesma coisa. Tá? M igual a 2, N igual a 3. Beleza? A gente viu algumas regras ali, vimos para o nosso exemplinho, mas agora a gente não precisa refazer todo esse exemplo, né? Mas a gente sabe as dimensões desses caras. Espaço linha de A tem dimensão igual a R, que é igual a 1. E esse é o espaço gerado por múltiplos desse vetorzinho da primeira linha desse cara. Qualquer múltiplo de um vetor 1, 2, 3 está dentro desse espaço linha. Então, basicamente, é uma linha infinita no espaço tridimensional. Se eu desenho um espaço tridimensional, pego o ponto 1, 2, 3. Tudo que estiver alinhado com esse vetor, mais curto, mais comprido para o outro lado, sempre que eu estiver sobre essa linha, eu estou dentro desse espaço linha de A. Tá? Se quiserem desenhar, então vamos lá. X, Y, Z. Prometi que a gente ia desenhar, daí não vou desenhar, é sacanagem, né? Tenho X, Y, Z. 1, 2, 3. Daí vamos montar um paralelograminho aqui, né, para a gente chegar. Então, o vetor que sai lá da origem, vou mudar a cor aqui, né? O vetor que sai da origem e vem até esse ponto final. Essa reta toda, que está alinhada com esse cara aqui. Tá? Qualquer coisa que tiver sobre essa reta, isso aqui vai ser o espaço linha de A. O espaço linha, portanto, é um subespaço de R3, como deveria ser. Cada linha tem 3 elementos, né? E esse é um subespaço de dimensão 1, uma linha, dentro de um espaço tridimensional. Vamos lá, espaço coluna. Espaço coluna de A. Ele tem dimensão igual a R, né? O número de colunas pivôs. Igual. E ele vai ser o espaço gerado por quem? Pelas colunas, né? Por múltiplos dessa primeira coluna, múltiplos da coluna correspondente. Então, a coluna pivô de R era essa, a coluna correspondente de A era essa. Se eu estou querendo saber do espaço coluna de A, então é o espaço gerado por essa coluna, por 1 e 2. Perceba que eu tenho 2 elementos. Estou morando em R2, então, tá? Então, o espaço coluna, eu não preciso de x, y, z, eu posso traçar num ambiente que eu só tenha x, y. Tá? E esse espaço coluna está gerado, então, pelo elemento Q. 1, 2, então, esse vetorzinho aqui. Deixa eu trocar de cor, tá? Tinha feito em vermelho no outro. Então, qualquer múltiplo desse cara, qualquer coisa que more sobre essa linha infinita aqui, que vai tanto para um lado quanto para o outro, é alguma coisa que mora no espaço coluna de A, está aqui, está representado por esses caras aqui. Beleza? Vamos continuar falando sobre outras coisas, né? Espaço nulo de A. Espaço nulo de A, ele tem dimensão, número de colunas, N, menos R. Então, colunas eram 3 colunas, posto da matriz era 1, dimensão 2. Tá certo isso? Sim, porque eu tenho 2 colunas independentes, né? Um espaço nulo. Para cada uma dessas colunas, a gente vai ter, então, uma solução especial. Tá? Para a gente gerar essas soluções especiais, a gente segue o nosso procedimento padrão e a gente vê logo que as soluções especiais são uma associada à segunda coluna, né? Solução especial 1, quando x2 é igual a 1 e x3 é igual a 0. Joga ali na sua fórmula, você vai ver que vai valer isso aqui, menos 2, 1 e 0. E solução especial associada ao terceiro elemento, então x2 igual a 0, x3 igual a 1. A gente vê que esse cara aqui vale menos 3. A gente sabe disso olhando para a nossa matriz, né? Nossa matriz R, se a coluna do meio tem 1 e o outro é 0, esse númerozinho aqui aparece com sinal trocado, menos 2. Quando eu faço a mesma coisa para o terceiro, esse número aqui, 3, aparece com menos 3 e o restante está tudo definido. Tá?
Então, eu sei que esses caras aqui, esses dois, esse espaço nulo de A, é gerado por esses dois caras aí. Então, é qualquer coisa, qualquer combinação linear desses caras aqui. Tá? Se eu tenho uma combinação linear de dois vetores em R3, lembre-se que dois vetores definem um plano, certo? Então, uma combinação linear, qualquer coeficiente que multiplica S1, mais qualquer coeficiente que multiplica S2, né? X pertence ao espaço nulo de A, quando X tem esse formato, e isso aqui é um plano em R3. Cada um desses vetores tem 3 elementos, então estamos dentro de um espaço de elementos tridimensionais. Só que como eu tenho dois caras combinados, eu tenho um plano dentro de R3. Tá? A gente pode tentar desenhar esse cara aqui também. E eu vou desenhar um pouquinho mais para baixo, tá? Eu vou tentar fazer o desenho junto deles do espaço coluna e do espaço nulo. Só por fim, antes de eu desenhar os espaços nulos, que eu vou desenhar junto com os outros caras, vamos pensar no espaço nulo de A transposto, né? O espaço nulo à esquerda. Então, quem que é o espaço nulo à esquerda? Eu pego e inverto a minha matriz, né? 1, 2, 3, 2, 4, 6. Isso aqui multiplicado por y1 e y2 é igual a 0. Certo? 0, 0, 0. A gente tenta caracterizar esse cara aqui. E a gente olha, então, que para esse cara ser verdade, a gente precisa ter uma condição que relaciona y1 e y2. Tá? Se y1 for igual a menos 2y2, a gente tem, então, está dentro desse espaço nulo, né? Esse sistema funciona, tá? Quando esses dois caras forem iguais. Então, imagina, se y1 vale 3, quanto que tem que valer y2 para 1 vezes y1 mais 2 vezes y2 ser igual a 0? Então, se y1 for igual a menos 2 vezes y2, isso funciona sempre. Né? Então, essa é uma solução possível para esse cara, e a dimensão disso vai ser igual, então, o número de linhas menos o posto, dimensão 1. Então, eu tenho um cara que é livre, um cara que é pivô e outro cara que é livre. Então, o que eu tenho de livre é apenas um desses caras aqui. Beleza, tá? Então, esse vetorzinho eu posso associar, né, todos os vetores que vão me resolver meu problema, né, levando em conta esses caras aqui. Y vai pertencer ao espaço nulo à esquerda, quando y tiver um formato, por exemplo, for um múltiplo desse cara aqui, de 1 menos 2, né? Então, 1 menos 2 quer dizer que y1 é... Falei certo? Isso... Não. Calma aí. Quando y2 vale 1, y2... Quando y1 vale 1, desculpa, y2 vai valer quanto? Vale meio. Vamos deixar esse cara aqui invertido, tá? Quando y2 vale 1, y1 vale menos 2. A relação é a mesma entre eles, tá? Eu só tinha posto os sinais trocados. É a mesma representação. Eu dizer isso aqui e eu dizer isso aqui é a mesma coisa. Tá? Então tem esses caras aqui. Agora vamos desenhar isso juntando com o desenho que eu já tinha feito ali dos espaços linhas e espaços colunas. E esse cara aqui, claro que são coisas em R2, tá? Então vamos desenhar todo mundo que mora em R2, a gente vai desenhar junto, e todo mundo que mora em R3 a gente vai desenhar junto. Beleza? Quem que mora em R2? Subespaços de R2. Eu tenho o espaço nulo à esquerda, é um subespaço de R2, como a gente acabou de ver. E a gente tinha visto que o espaço coluna também era um subespaço de R2, né? Tá vendo? O espaço coluna de A era o espaço gerado pelo cara 1 e 2. Então, quem mora em R2 é o espaço coluna da matriz A e o espaço nulo da matriz A transposta. Quem mora em R3 são os dois espaços restantes, são as coisas que têm componentes tridimensionais. Então, é o espaço linha de A transposto, né, o espaço linha de A, desculpa, e o espaço nulo de A. Beleza? Então, vamos desenhar. Em R2, então, o que a gente tinha? Tem o X, tem o Y. E a gente tinha visto que o espaço coluna de A era o espaço gerado pelo vetor 1 e 2. Tá, então, vetor 1 e 2. O meu vetorzinho estava aqui.
Esse era o espaço coluna de A. Na verdade, não só esse vetor, né? Qualquer múltiplo dele. Então, essa linha infinita, que era o espaço coluna de A, estava aqui. Agora vamos desenhar o espaço nulo de A transposto. O espaço nulo de A transposto é dado por esse vetor, né? Múltiplos do vetor menos 2 e 1. Esse vetor menos 2 e 1, deixa eu marcar ele aqui preto. Opa. Menos 1, menos 2 e 1. E agora esse vetorzinho aqui é o vetor que está aqui. Esse cara e qualquer múltiplo dele, que é o espaço nulo à esquerda. Acompanhe. Eu tentei traçar bem certinho, sem trapacear muito, né? E se vocês derem um desconto ou se vocês desenharem esse negócio efetivamente num software computacional, vocês vão ver uma coisa interessante. Alguém percebe alguma relação interessante entre esses dois caras já? Visualmente falando? Eles estão em perpendicular? Exatamente. Valeu. Então, se você desenha esses caras, né, vocês vão perceber que esses dois caras são perpendiculares. O Natan tem razão, né? Batendo o olho, eles estão perpendiculares. Interessante, tá? Vamos ver se isso também se mantém para os caras que moram em R3. Então, em R3 vai ser um pouquinho mais difícil de desenhar, né? Como tudo em R3, mas vamos tentar fazer bem certinho aqui. Então, eu tenho assim, X, Y e Z, 3 componentes, né? Primeiro, a gente vai desenhar o espaço linha de A. O espaço linha de A a gente tinha visto que era uma linha, né? Era o espaço gerado pelo vetor 1, 2, 3. Então, vamos desenhar de novo esse vetor 1, 2, 3. Componente X vale 1, componente Y vale 2, componente Z vale 3. Tá? Então, a gente tem... Opa! Vamos tentar tracejar esse cara aqui. Tentar fazer da melhor forma possível o desenho, né? Para a gente tentar ver se enxerga. Tá? Então tem esse paralelepípedo ali que marca as posições 1, 2, 3. E esse vetorzinho, então ele sai da origem, vem até essa extremidade, a gente tem essa retinha ali que segue infinitamente lá para o outro lado. Tá? Ficou meio torto aqui a continuação, mas... E ela segue infinitamente aqui para cima também. Tá? Então esse cara aqui é o espaço linha de A. E agora a gente tem que traçar o espaço nulo de A. O espaço nulo de A, se vocês se lembram bem, era um plano, né, que era o plano composto, o plano gerado por duas soluções especiais, que era a solução especial menos 2, 1 e 0, e menos 3, 0 e 1. Tá? Então vamos tentar traçar esses dois caras, esses dois vetores. Vai ficar meio poluído aqui, mas a gente não tem muita escolha. Tá? Vou tentar fazer com uma outra canetinha, só para a gente não se confundir. Então, primeiro era menos 2. Então, seguindo aqui na direção de x, eu tenho menos 2, vai estar aqui assim, né? Menos 2, 0, então estou sobre o y, e... não, desculpa, menos 2, 1, e 0. Então, eu tenho um plano que está abaixo desse carinha aqui, né? Ali embaixo, esse era o vetor, a solução especial 1. E depois a gente tem um plano que vale menos 3... um vetor que vale menos 3, agora sim 0, e 1 em y, em z, desculpa. Então, um planinho que sai ali, e a gente chegou. Fica muito difícil da gente enxergar aqui, tá? Mas esses carinhas aqui, vocês estão vendo que eles estão para o lado do negativo ali, do x, tá? Deixa eu desenhar só, refazer o vermelho, que é o que está pela frente. Esse vermelhinho está pela frente, esses dois caras estão ali para trás. E esses caras formam um plano, eu não vou conseguir desenhar aqui. Eu tentei, mas vai ficar meio impossível, tá? O plano formado por esses carinhas que estão lá atrás é um plano que é, por incrível que pareça, também perpendicular a esse cara. Então, esse cara aqui é o plano formado
por S1 e S2. E esse plano é perpendicular à reta que descreve o espaço linha de A. Então a gente não falou ainda muito sobre perpendicularidade, tá? Se vocês tiverem interesse, desenhem, tá? Peguem um software de preferência de vocês, desenhem esses vetores todos, né? Identifica quem que é esse plano, identifica quem que é a reta, vocês vão enxergar, né? Girando esse cara, que essa reta é perpendicular ao plano. Vocês vão enxergar mais ou menos isso. Vai ter um plano, e ao girar vocês vão ver que essa reta está perpendicular. Ela identifica a normal, né? A componente normal a esse plano. Então a gente vê que existe uma relação de perpendicularidade entre esses caras. Então, isso explica por que o Strang adota uma representação desses espaços da seguinte maneira. As matrizes, tá? Se eu tenho uma matriz A, que é M por N. Então, a matriz A, M por N, ela identifica a seguinte coisa. A gente vai fazer, ao fazer a dimensão A, M por N, ela pega coisas que estão em N, tá bom? Essa matriz aplicada sobre alguma coisa que mora em N, ela mapeia isso para alguma coisa que está no espaço Rn. E o mapeamento, ele é descrito da seguinte forma. Eu tenho, por exemplo, isso é uma figura que o Strang usa, tá? Ele faz isso aqui. Do lado esquerdo, eu tenho Rn. Do lado direito, eu tenho Rn. Do lado de cá, então a gente tem o espaço linha de A, que é perpendicular ao espaço nulo de A. E do lado de cá, eu tenho o espaço coluna de A, que é perpendicular ao espaço nulo à esquerda. Esses camaradinhas aqui, eu sei que eu tenho dimensão de R, nesse carinha aqui de baixo, e no de baixo eu tenho dimensão de N menos R, o que faltou. Então, se R é menor do que N, o que faltou é a dimensão do cara de baixo. Da mesma forma, a gente tem dimensão R do espaço coluna. Como eu estou morando no RM aqui, eu sei que a dimensão desse carinha ali, do espaço nulo à esquerda, vai ser igual a M menos R. Então eu tenho relações, eu tenho coisas que moram em Rn, eu tenho coisas que moram em Rm. Tá? O que faz a matriz? A matriz faz justamente esse mapeamento. Então, a matriz faz isso que a gente está fazendo, que eu estou querendo mostrar aqui para vocês. A gente passa a entender, então, uma matriz como uma espécie de mapeamento entre espaços vetoriais. Beleza? A gente está chegando em pontos importantes aqui do raciocínio e da construção dessa disciplina. Então, tudo que a gente estava vendo até agora, a gente estava falando desses espaços quase como se fosse uma desculpa para falar de espaços vetoriais. Espaços vetoriais são essas coisas aqui, para a gente ver algum tipo de espaço que a gente consiga operar, escrever coisas. Vamos pegar uma matriz e a gente trabalha em cima da matriz dele. Só que agora, depois que a gente constrói tudo isso, a gente identifica as dimensões, identifica o que acontece quando uma matriz está aplicada sobre um elemento, por exemplo, a gente está vendo então que uma matriz é uma coisa super complexa, uma matriz faz esse negócio que é um mapeamento de um espaço para outro. Uma matriz transforma um espaço para outro. Tá? A gente vai ver muito em breve uma parte da disciplina. Eu ainda não decidi, tá? Não sei se amanhã eu vou falar sobre transformações lineares ou depois, ou se eu vou deixar mais para depois, ou se eu faço em duas etapas. Talvez amanhã a gente já tenha condições para entender o que é esse mapeamento de um lado para o outro, mas talvez eu fale primeiro sobre essa perpendicularidade entre os dois. Tá? Então, essa matriz tem ou qualquer matriz tem essa característica de fazer mapeamentos entre espaços diferentes, né? E cada matriz está associada a espaços vetoriais que estão escondidos ali dentro delas, que respeitam regras assim que, a princípio, são coisas que não têm nada a ver. Né? Então, por que o espaço linha tem que ser perpendicular ao espaço nulo?
Não sei. Mas na hora que a gente vai trabalhando em cima disso, a gente percebe que essas coisas aparecem, né? Então, e essa forma de desenhar é para a gente ter essa... É uma representação, né? M e N podem ser coisas que eu não conseguiria desenhar, mas mostrando para vocês que existe, então, uma relação de perpendicularidade entre esses espaços interessantes, tá? Então, a gente já estamos 3h15, né? Eu acho que se eu começar agora vai ficar bem capenga. A aula ficou um pouquinho mais curta, como a gente começou 1h45, não tem problema hoje, tá? Eu vou deixar vocês refletirem a respeito desse tema, tá? Então, acho que a gente chegou, fez várias construções diferentes e a gente chegou agora numa abstração, numa forma de raciocinar a respeito das matrizes que a gente não tinha chegado até então, tá? Acho que, então, eu vou decidir de hoje para amanhã o que eu faço. Se a gente fala primeiro dessa parte da ortogonalidade entre esses espaços, né, do espaço coluna com o espaço nulo à esquerda, do espaço linha com o espaço nulo. Vou decidir se a gente fala primeiro sobre ortogonalidade ou se a gente já fala um pouquinho sobre essa transformação linear, né, para a gente entender o que são esses mapas, né, de levar de um espaço para o outro. Tá? Eu decido, amanhã a gente continua com um desses dois temas, tá? Mas eu gostaria então de encerrar por hoje, a gente encerra por aqui para vocês refletirem e digerirem essas coisas. Ficou alguma pergunta maior assim a respeito desse tema? Ou está tranquilo? Professor, Diga. Lá no primeiro, vai na coluna, no espaço coluna de A transposto. Se fosse, tipo, Isso, espaço linha. se fosse duas colunas pivô, ele formaria um plano? Sim. E se fosse 3? É um espaço, é alguma coisa tridimensional. Tá? Então, assim, por que para fazer esse exemplo, para a gente conseguir desenhar, eu precisei pegar uma matriz 2x3? Peguei uma matriz 2x3 porque algumas coisas eu vou desenhar no plano e outras coisas eu vou desenhar no espaço tridimensional. E eu peguei, obrigatoriamente, matrizes que não tinham um posto completo para a gente poder ter entidades que eu desenho, né? Então, vocês veem que essa matriz tem posto 1. Posto 1 é sempre uma linha. Então, se eu tiver em R2, eu vou desenhar uma linha. Se eu tiver em R3, eu vou desenhar uma linha. Então, consigo desenhar essas coisas. Tá? Se eu tivesse duas colunas pivôs, né, eu conseguiria, em R3, desenhar um plano. Beleza. Tá? Mas se eu tivesse duas colunas pivôs, o outro espaço, né, o espaço linha desse cara, seria, então... Deixa eu ver, o espaço coluna desse cara, desculpa. Seria, então, combinações em R2 de duas colunas que são independentes. Então, seria todo o espaço bidimensional. Tá? Então, vamos pegar o seu exemplo, tá, que a gente pegou aqui. Minha matriz agora, minha matriz A, eu tinha o quê? Eu tinha 1 e 2, 2 e 4. Vamos botar agora, em lugar de ser 3 e 6, vamos botar 3 e 5. Tá? Então, não é mais o caso da gente ter três colunas que são, todas elas múltiplas uma da outra. Faço o meu processo de eliminação. O que aconteceu? 1, 2 e 3. Pivô é 1, multiplicador é 2. Então, eu pego duas vezes a primeira e subtraio da segunda, né? Então, ficou 0, 0. E eu tenho, então, menos 6 com 5. Ficou menos 1 aqui. Agora, para eu chegar na minha matriz R, vou continuar adiante, né? Multiplicador é menos 1. Faço 3 vezes e somo na de cima. Então, ficou 1, 2 e 0. 0, 0 e menos 1. Divido todo mundo pelos pivôs. Ficou 1, 2 e 0. 0, 0 e 1. Beleza? Tranquilo, né? Até aqui só fiz um processo de eliminação. Fiz rapidão aqui, eu espero que não tenha feito nenhuma besteira. Acho que não fiz, mas chegamos. Essa é a minha matriz R. Nessa minha matriz R agora eu tenho duas colunas pivôs. Tá? Se eu tenho essas duas colunas pivôs, eu tenho duas, então, essas duas colunas são independentes umas das outras, e as duas linhas, você percebe que eu não tenho nenhuma linha não nula, né? Eu tenho essas duas linhas que são independentes. Né? Então, olhando ali para a matriz original, para a matriz de A, né? Isso me identifica. Essas duas colunas me levam a essas duas colunas aqui. 1, 2, 3 e 5. Tá? Essas duas colunas são a base para o meu espaço coluna de A. São as duas colunas independentes. Vamos desenhar esses caras. Estou em R2, certo? X e Y. Primeira coluna, 1 e 2. Aqui. E segunda coluna, 3 e 5. 3, 4, 5. Esses dois caras não estão alinhados.
Tá? Eu estou forçando um pouquinho a barra aqui, mas é claro que eles não estão alinhados, né? Que teria que ser 3 e 6. Na verdade, estaria por baixo, né? Se eles não estão alinhados, as combinações lineares desse cara, todas as combinações lineares fazem o quê? Preenchem todo o plano. Então, R2 completo. Todas as combinações lineares das colunas correspondentes às pivôs, né? Preenchem R2. Tranquilo até aí, Nathan? Tranquilo, né? Então, estou combinando duas coisas que não estão alinhadas. Se eu estou combinando eles linearmente, eu preenchi todo o R2. Só que agora a gente sabe o quê? A gente sabe que o espaço nulo à esquerda teria que estar, então, perpendicular a esse cara. Putz, mas eu preenchi todo o espaço R, né? R2. Então, quem que é a única possibilidade do espaço nulo? Se eu sei que o espaço nulo à esquerda tem que ser perpendicular ao espaço coluna de A, então, a única possibilidade de eu ter alguma coisa que é perpendicular ao espaço inteiro, ao espaço completo, é se o espaço nulo à esquerda seja só contenha o vetor nulo. Tá? O vetor nulo é perpendicular a qualquer outro vetor. A gente vai ver mais para frente isso. Tá? Vocês podem testar isso, tá? Pega a matriz original, que era 1, 2, 3, 2, 4 e 5. Faz isso vezes um vetor y1 e y2. E isso aqui vai ser igual a 0, 0 e 0. Ao fazer isso aqui, vocês vão ver que a única coisa que tem, a única possibilidade é se y for 0 e 0. Que é a mesma coisa que isso aqui. Tá? Então vamos pegar agora o espaço linha, né? O espaço linha é alguma coisa que está em R3. O espaço linha, então, é a combinação das duas linhas desse cara. Lembre-se que o espaço linha, agora, né, o espaço linha, eu posso pegar o de R direto, né? Ele dá exatamente o mesmo espaço que se eu voltasse nas linhas de A originalmente. E fica mais fácil a gente desenhar desse carinha aqui. Então, são combinações dessas duas linhas, de 1, 2 e 0 e 0, 0 e 1. Espaço linha de A, combinações lineares de 1, 2 e 0 e 0, 0 e 1. Então, vou para R3. X, Y e Z. 1, 2 e 0. 1, 2 e 0. Estou no plano XY. E 0, 0 e 1. Estou nesse cara aqui. Eu tenho esse planinho aqui, né? Aqui ficou fácil da gente enxergar qual que é esse plano. Então, é esse plano infinito aqui que contém esse cara, mas todo esse plano que está ali. Beleza. Agora eu sei o quê? Eu estou falando para vocês que existe uma relação de perpendicularidade. Tá? Eu sei que o espaço nulo de A tem que ser perpendicular ao espaço linha de A. Se o espaço nulo de A tem que ser perpendicular ao espaço linha de A, então a gente tem que achar alguma coisa que seja perpendicular a esse plano. Tá? Como é que eu faço isso? Então a gente vai olhar para a minha matriz R, a gente percebe então que essa aqui é a minha coluna livre, né? Essa coluna do meio é uma coluna livre. E essa coluna livre, então, eu posso tirar uma solução especial. Solução especial associada a essa coluna, né? Então, x2 é igual a 1. E a gente vai descobrir, então, o restante desses caras. 1, 2 e 0, 0, 0 e 1. Vezes x1, x2, isso aqui é igual a 0, 0. É o que eu estou resolvendo, né? Quando eu estou procurando um espaço nulo, estou resolvendo o sistema homogêneo. Então, eu sei que x1... tá faltando um carinha aqui, né? E o x3. Então, eu sei que x1 mais 2x2 é igual a 0. E eu sei, por exemplo, que x3 é igual a 0. Tá? Eu já sei que x3 tem que ser igual a 0 dentro do meu sisteminha, só olhando para esse cara aqui. Tá? E agora, se x2 tem que ser igual a 1, eu sei que x1
vale menos 2, que é aquele macete que eu falei para vocês, né? O 2 que está aqui, eu troco o sinal, ele vai aparecer na solução especial. Então, a minha solução especial, como tem que ser, tenho menos 2, 1 e 0. Esse é o formato da minha solução especial, tá? Essa solução especial quer dizer o quê? Se eu tenho uma única solução especial, então eu tenho uma linha em R3. Pô, legal, da hora, né? Eu tinha um plano em R3 que já consumia 2 das dimensões de R3. Então eu tenho que ter alguma coisa que é perpendicular a um plano, alguma coisa que seja tudo perpendicular a um plano, só pode ser uma linha em R3. Legal. Vamos desenhar esse cara, vamos ver se isso aqui dá certo. Então, o x está aqui, né? X, vamos seguir para diante, né? Para trás, tem menos 1, menos 2 e y na direção de 1. Então, esse carinha aqui, vamos desenhar ele em verdinho, está para trás desse outro, né? E você observa, esse plano você consegue imaginar que ele está ali meio inclinado, né? Ele está bem na vertical, um dos vetores dele está ali morando em x, y, e o outro está alinhado com o z, ele está morando na vertical. E esse outro plano, ele não poderia ter nenhuma componente y, z diferente de 0, senão ele estaria inclinado. Se ele tivesse inclinado, ele não estaria perpendicular. E ele está perpendicular a esse cara, totalmente inclinado, perpendicular a esse outro carinha aqui. Então eu estou perpendicular aqui, então ele é perpendicular a todo o plano. Percebe? Então funciona, tá? Não preciso ter alguma coisa que só tenha uma coluna independente. Se eu tenho 2 colunas independentes, eu faço os desenhos todos, dá certo, tá? Eu consigo desenhar. Mas eu só consigo desenhar se a minha matriz tem 2 ou 3 colunas ou 2 ou 3 linhas. Deu para entender, Nathan? Entendi. Beleza? Então continuamos a falar sobre isso amanhã. Como eu falei, não decidi ainda se a gente vai falar sobre transformações lineares ou sobre perpendicularidade e ortogonalidade. Mas a gente decide. Então, gente, valeu pela atenção de vocês. Eu vou parar de gravar aqui, mas se alguém tiver mais perguntas, podem aproveitar. Ô, professor, valeu. Obrigado, Jansen.